Fala pessoal, seja muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode. Esse podcast é preparado especialmente para micro e pequena empresa. Sempre que eu e o Bruno Costa aqui, né, Bruno? Sempre bom estar aqui, reunido, bate-papo, sempre com convidados especiais, com novas histórias. Hoje nós temos aqui o Valdeir. Muito obrigado pela presença, por disponibilizar esse tempo para a gente bater esse papo. Eu que agradeço, né? É uma novidade para mim estar aqui. Primeiro podcast aí que a gente vem participar, contar um pouco da trajetória, né? De vida, de trabalho, de futuro. Estou muito satisfeito, muito feliz em estar aqui com dois caras que eu conheço bastante já. A gente está sempre junto aí no dia a dia, principalmente o Bruno, né? Que a gente encontra mais, né, Bruno? O Bruno, sempre que a gente vai no escritório lá também. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Sim, a gente que agradece aí a sua presença sempre do convidado, né? Que é bom, que enriquece, né, a história de vida, porque muitas vezes o empreendedor fica um pouco perdido, inseguro, né, no dia a dia, da profissão. Será que eu estou fazendo certo? Será que está legal? É sempre bom que a gente vê, né, se modelando na nossa vida, né? Sim, claro. Mas conta para nós um pouquinho aí para esse bate-papo. Quem é o Valdeir? Que ele faz? Como que ele empreende? Cara, atualmente, né, eu sou um corretor de imóveis autônomo. Eu comecei hoje aí tô com 37 anos de idade, 11 anos de carreira como corretor. E esses 11 anos de carreira, assim, muito bem construídos. Tive várias experiências dentro da corretagem, desde o início até os dias de hoje, que a gente vai estar falando tudo aqui. Antes de ser corretor de imóveis, eu trabalhava, hoje sou um corretor de imóveis autônomo, né? Antes eu era um CLT, trabalhei numa empresa a nível hoje multinacional. Eu trabalhei no setor cervejeiro, no caso a Ambev. Quando eu encerrei a minha carreira lá na Ambev, foi aonde eu passei a atuar como corretor de imóveis. Já são 11 anos, né, de trajetória como corretor de imóveis. Atualmente eu não comecei autônomo, né? Quando eu comecei não era autônomo. Eu comecei numa imobiliária, assim que nomeada na cidade, né? A maior da cidade na época. Acredito que até hoje, que é a Telinvest. Telinvest foi a que me deu o impulso aí para ser corretor de imóveis. Hoje peguei toda a experiência lá e hoje eu caminho com as pernas próprias. Solitário, um corretor autônomo, sozinho. Autônomo, mas sempre com parcerias, né? Sempre com parcerias. O corretor de imóveis, ele vive em constante parceria. Não só com outros corretores, mas com pessoas normais que te indicam, que te contam, escritórios, pessoas que estão sempre te procurando pelo seu nome, pelo seu trabalho. Sim. E o que te motivou lá na trocar da Ambev? Rapaz, foi um susto. Foi um susto. Eu tinha saído, né, da Ambev, porque a gente desde de criança, eu vim de uma família que a família sempre ali doutrinou a gente a trabalhar no mensal, né, no CLT que a gente fala ali, ter aquela garantia no final do mês e tal. E aquela segurança. Aquela segurança. Que essa se fala, né? Essa é a palavra, né, Bruno? Segurança. E sempre trabalhando assim. Aí voltando lá, bem antes, eu sou de origem rural, né? Vim da zona rural, cheguei em Passos com 16 anos de idade. Eu vim trabalhar, eu terminei meus estudos lá, porque na escola da roça você estuda até a oitava série. Na minha época, né? Estudava até a oitava série. Aí depois você tinha que continuar aqui, primeiro, segundo, terceiro, colegial. Você vê que o tempo já passou, que hoje tem até o 9º ano, né? Na nossa época era só até o 8º. Aí eu vim estudar aqui, arrumei um emprego e morava com meu irmão. Meu irmão também morava sozinho aqui. E trabalhava durante o dia todo. Não tinha essa regalia que tem hoje o menor aprendiz, né? Trabalhava todo dia, inclusive no sábado, das 7 da manhã até as 5 da tarde ali. À noite, corria, ia para a escola, estudava, fiz ali os 3, primeiro, segundo, terceiro, trabalhando numa oficina, era uma oficina eletromecânica. Aí ali eu já dava uns pitacos na oficina, já começava a mexer com alguns motores, algumas coisas ali, mas eu cuidava sempre da parte, assim, de escritório da oficina, né? Recebimento, pagamento, peças, as coisas. Fui contratado para trabalhar ali.
E andava, né? Ainda fazia o serviço de office boy na rua, banco, tinha muito banco na época para fazer, cobrança. Então era constante movimentação. Dentro da oficina, fora da oficina. Eu meio que aprendi ali a parte burocrática da oficina, né, para fazer. Me deram autonomia para isso. Curioso, a gente vai aprendendo, vai pegando, vai errando, né? Erra pra caramba até aprender. Aí depois, já com 18 anos, aí eu peguei um gosto pelas vendas. Né? Pelas vendas, e eu consegui ir atuar no mercado cervejeiro. Entrei ali como repositor. De repositor a gente vai, igual eu te falei, sempre curioso, a gente vai pegando eu passei dentro do setor da Ambev ali por várias áreas da empresa, né? Desde a reposição no supermercado, gôndolas, até a parte de marketing, vendas, eventos. Depois eu encerrei a minha carreira lá como supervisor de marketing. O marketing lá é diretamente ligado a vendas, né? E aí quando eu cansei desse mercado, eu saí do mercado cervejeiro, até ia entrar em outro ramo, assim, de comercial também, mas no CLT, de vendas, né? Sempre pensando em vendas, vender, vender e vender. Já tinha aquilo ali como a minha profissão, ser um vendedor. Eu era um vendedor. E acabou que eu tive um convite a ser corretor de imóveis. Aquilo nunca tinha passado na minha cabeça. Nunca tinha passado. Naquele atual momento que eu tinha saído da Ambev para procurar um novo emprego, eu já era casado, eu tinha uma filha, minha filha era pequenininha, e surgiu essa oportunidade. Fui convidado a ser corretor de imóveis. Aí eu fui entender o que era corretor de imóveis, né? Como que você recebe, quanto você ganha, não sabia de nada disso. Beleza, fui lá e descobri que você só recebe se você vender. Você pode trabalhar, mas se você não executar a venda, às vezes, porque que acontece? Às vezes eu vou vender um imóvel para alguém, boto no carro, levo, mostro, volto, e às vezes aquilo ali não me garante que o trabalho que eu estou desenvolvendo não garante que no final o cliente vai comprar e eu vou receber a comissão. Talvez o cliente, olha, eu vou deixar, sendo que o cliente o mês inteiro ele fala, não vou comprar agora, não achei nada que eu gostei, então não vou comprar. Então você não recebeu, você não tem nada a receber, né? Você só trabalha com o êxito, né? Quando você termina a venda, você executa a venda que você recebe. Eu falei, tá, mas eu quero. Aí começou meus problemas. Mas é um problema bom. No começo não foi tão bom assim, porque aí eu cheguei lá em casa, né? Aí eu era casado na época, fui contar pra minha esposa como que seria a situação. Aí eu acho que ela falou, esse cara tá ficando louco. Como assim? Não tem salário? Não tem salário. Mas eu vou vender. Eu falei, mas quem te garante que você vai vender fora? Você nunca foi corretor? Eu falei, não, mas eu sou vendedor. Preciso vender, eu vou vender. Os outros vendem, por que eu não vendo, né? Aí não só a minha esposa na época, mas também a minha família, né? Os irmãos, a mãe, o pai, todo mundo ficou meio preocupado, né? Já falei, daqui uns dias esse rapaz vai pedir dinheiro emprestado. Mas não. Aí esse foi o meu acerto como corretor de imóveis. Eu entrei numa imobiliária de nome, uma imobiliária renomada, que tem clientes, né? E te dava ali suporte para você correr atrás, né? Logicamente que eu tinha que acordar cedo do mesmo jeito, ir para a imobiliária, atender o telefone, sair na rua, captar imóvel, captar cliente e fazer acontecer, né? E deu certo, porque já vai fazer quase 12 anos, né? E hoje, assim, não me passa pela minha cabeça não deixar de ser um corretor de imóveis, né? Só passa pela cabeça estar aprimorando cada vez mais e ter mais êxito ainda na profissão. Sim. Então você abandonou praticamente aquela ideia da segurança para algo inesperado. Lógico que depende de você, mas aquilo que te prendia, que seria a ideia da segurança. E foi, assim, foi o maior crescimento de vida que eu tive. Por quê? Eu aprendi me controlar financeiramente melhor. Porque a segurança,
a mesma coisa que te dá segurança, ela te deixa um pouco... Não estou dizendo que é o caso de todo mundo, Sim. mas uma grande parte das pessoas hoje, elas se perdem por causa da segurança, se perdem financeiramente por causa da segurança. Ela às vezes extrapola no cartão de crédito, ela entra numa dívida com mais facilidade. Não, mês que vem eu recebo, eu pago, mês que vem eu recebo, eu pago, e vai. A autonomia, depois que eu passei a ser corretor, a autonomia, ela me deu uma... Como que seria a palavra? Segurança em só gastar quando eu já tivesse ganhado. Sabe aquele negócio assim? Inverteu a esteira. Eu só vou comprar quando eu tiver dinheiro. A hora que eu tiver o dinheiro. Porque senão eu não compro mais. Quando eu era autônomo, não. Beleza. Vou lá, faço carnê, faço parcela. Hoje não. Hoje eu sou mais tranquilo em segurar as emoções de compra. Vou comprar uma moto. Beleza. Quanto custa? Tá aqui o dinheiro, vou lá, compro. Pra gente ficar tranquilo. Porque hoje muita gente chega pra mim e fala assim: ô Valdir, você já é corretor, né? Eu tava pensando e tal. O que você acha? Tô pensando também em virar corretor. Cara, legal. É muito bom. Não vou falar pra você que é ruim, não. Se você trabalhar, você vai ter isso aí. É legal. Mas pra você começar, tenha uma segurança financeira primeiro. Pra você não ter que desistir também. Porque o que eu falo? A corretagem, ela demora o retorno. Então você tem que criar um fluxo de caixa ali para você estar trabalhando. Porque as contas vencem todo mês, né? 30 em 30 dias aí você tem que pagar. E o seu financiamento, te vendo o imóvel, o seu financiamento vai demorar, no mínimo, se ele rodar direitinho, 30, 45, 60 dias. Se rodar, depois vai para o cartório, depois volta para o banco paga, o vendedor recebe, paga o corretor. Então, no mínimo 60 dias. Então, você tem que ter um fluxo de recebimento bom, né, para você não ficar... Porque se você estiver preocupado também, você não trabalha direito. Né? Então, você tem que estar com a cabeça fresca para você trabalhar tranquilo e para você ter êxito aí nas vendas como corretor. E além desse tempo que você citou aí, ainda tem o tempo da escolha, né, da decisão do imóvel. A pessoa vai visitar, e aí às vezes tem a indecisão e ela é normal, porque você está comprando um bem que tem um valor significativo, você não vai escolher qualquer da noite para o dia. Então, isso eleva mais ainda o tempo de recebimento. O tempo de recebimento. Aumenta mais. E a maioria das pessoas, elas compram... A maioria das pessoas, ela compra um imóvel na vida. Uma grande parte compra o segundo. Tem uma pequena leva de pessoas que compram muito, mas é muito pequeno e você tem que dividir isso aí com a concorrência. Às vezes você não tem um imóvel ali na hora para atender aquele cliente que talvez já é um cliente seu. Né? Então, assim, você tem que ter uma estabilidade financeira para você ter uma estabilidade emocional para você conseguir trabalhar tranquilo. Né? É o que eu falo. Então, assim, quer ser corretor de imóveis? Eu não indico que você seja de cara um corretor autônomo. Procura uma imobiliária boa, um corretor parceiro bom, que vai te dar uma boa orientação, que vai te dar uma segurança, para você aprender a profissão de uma maneira segura e saudável. Sim. E para ser um corretor, precisa de alguma coisa? Como que funciona esse processo? Então, para você ser um corretor, quando eu comecei lá na imobiliária que eu fui trabalhar, a imobiliária me ofereceu isso. Ela me ofereceu o estágio ali dentro, né? Me mostrou como que é a rotina de ser um corretor, porque primeiramente você tem que ter essa vivência em campo. E logo de cara também você já tem que ir para o estudo, você passar, fazer a prova do CRES, né? Tirar a sua autorização e ser um técnico. Aí você tem a sua carteira ali de técnico em transação imobiliária. Só que isso não te garante. Isso te garante ali você trabalhar de forma legal. Né? Você está amparado ali pelo conselho, que é o CRES. Mas o CRES ali, a prova, ela é completamente teórica. Então você tem que aprender em campo.
no dia a dia, né? Conhecer imóvel. O corretor, ele é um pouquinho de tudo. Ele é um pouquinho de... Ele é o corretor, mas ele vira um pouco arquiteto, ele vira um pouco engenheiro, pedreiro, mestre de obra. Por quê? Você vai aprendendo, porque você tem contato direto com esse pessoal. Você está com o pé na obra ali o tempo todo. Então, de um imóvel, desde a base até o acabamento, você conhece todos os profissionais da área. E você vai adquirindo ali conhecimento com esses profissionais. Então, quando você vai construir hoje, se eu for começar a construir uma casa para mim hoje de novo, eu estaria muito preparado, porque por causa desse conhecimento também que eu adquiri aí como corretor. Dentro disso daí, o pessoal hoje em dia eles preferem construir ou já comprar pronto? Como está sendo o público hoje? O pessoal hoje está preferindo isso assim, em campo, conversando com as pessoas, eu vejo que o pessoal está preferindo comprar pronto. Porque por causa não da dificuldade, construir é muito gostoso. Eu falo que eu já construí, vou construir de novo e é bom, mas eu sei que eu vou passar por algumas dificuldades. Qual que é a maior dificuldade hoje? A mão de obra. Não é nem material, não é nem você comprar material, é você ter a mão de obra. A mão de obra hoje é a que mais te dá trabalho ali, né? Você conseguir a mão de obra, o bom profissional, o profissional que não te deixa na mão, esse é o que está mais difícil no mercado. Não só na construção civil, mas eu acho que em todas as áreas hoje, né? Mão de obra hoje está escassa. Escassez da mão de obra. Ele também tem que acompanhar, né? O tempo para acompanhamento também, né? Porque senão você vê lá na planta, vê um projeto arquitetônico e tudo mais, contrata-se uma mão de obra, só que do jeito você precisa ter essa disponibilidade. Exatamente. E principalmente, né, essa gestão emocional e gestão financeira para seguir o projeto, para não mudar no meio do caminho. Senão aí... Porque o projeto de construção, ele não aceita, o inicial ali, ele não aceita erro, né? Sim. O inicial ali, fundação, estrutura, isso aí não aceita erro. Então não adianta, você troca a pintura, você troca o piso, mas o estrutural ali tem que ser muito bem acompanhado. Então é aonde tem, respondendo a sua pergunta, tem a opção que as pessoas hoje estão optando mais em comprar pronto, né? Porque a maioria das pessoas às vezes não tem esse tempo também. Além da mão de obra, ela não tem o tempo de acompanhamento. E falando em compra, em construção, a gente sempre comenta sobre isso, mas o que é a sua visão com esse crescimento que a nossa cidade está tendo? O que você acha que isso vai impactar diretamente na sua área? A cidade está em expansão, novos loteamentos. Você acha que isso daí vai ter uma crescente muito grande ou é um pouco mais especulação? Qual que é a sua visão em torno disso? O Bruno, então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como corretor, a gente era ali na imobiliária, começou eu e mais um outro corretor, amigo meu, que por coincidência era amigo meu, e a gente entrou junto lá para trabalhar. Tinha os corretores mais velhos que eles tinham que dar um estágio ali pra gente. Até o gerente da imobiliária, se você for sair para ver um imóvel, sai com o corretor tal, que ele já tem mais experiência que você, e você vai com ele para aprender. Tá, beleza. Só que ninguém tem muita paciência com um iniciante, né? E como a imobiliária era uma imobiliária grande, tinha muita demanda para você ver imóveis. E quando eu comecei há 12 anos atrás, 11 anos e meio, quase 12 anos atrás, a gente tinha uma demanda muito grande de imóveis. Tinha imóvel sobrando. Tinha terreno sobrando. Então, tipo assim, se alguém quisesse comprar uma casa, era muito mais tranquilo, né? Porque a oferta era grande. Então, hoje, desses 11 anos que se passaram, respondendo a sua pergunta, o que eu estou vendo? Essa oferta diminuiu muito, tanto para compra quanto para locação, né? Mas, por um outro lado,
vem também, a gente pode reparar aí que construtoras de grande porte, né, estão vindo aqui para nossa cidade justamente para resolver isso. Mas por um outro lado, o preço, principalmente o preço hoje de locação. O preço de locação hoje, eu posso dizer que quase que dobrou. Fugindo um pouco, né, do assunto corretor de imóveis, mas a gente está no mercado, a gente não consegue não observar isso sobre a cidade, essa crescente, essa evolução que está, a gente acha bom, né? É legal, a gente é reconhecido lá fora. Esse último ano, esses últimos 12 meses que passou, eu estava atuando no mercado imobiliário, porém eu estava viajando mais. Eu andei pelo Triângulo Mineiro, eu fui para o interior de São Paulo, eu fui para Grande São Paulo, eu estava trabalhando na parte de loteamentos. Então, assim, todo lugar que a gente vai, a gente começa a conversar lá, não tem como a pessoa falar, você é mineiro, né? Sou mineiro. De onde? Aí você vai falar Passos. Aí se a gente vê que a gente está reconhecido lá fora, porque hoje tem uma multinacional se instalando aqui, né? Isso fez com que os preços dos imóveis aqui alavancassem muito. Isso está me preocupando num certo ponto, principalmente a questão da locação, que aí as nossas autoridades competentes a isso devem começar a observar sobre moradia para as pessoas que já são daqui, para as pessoas da cidade. Por quê? Onde eu quero chegar com isso? Você pega um pai de família, o cara tá pagando R$700 de aluguel, né? O aluguel dele vence, aí o dono da casa, que é um investidor, ele tem a casa para alugar e ganhar o dinheiro dele, ele está vendo uma oportunidade ali de alugar ela por R$1.200. É óbvio que ele vai pedir o imóvel, né? E vai alugar por R$1.200. Aí o cara que morava bem por R$700, ele está no limite, ele não pode pagar mais do que R$700. Ele vai procurar o outro imóvel por R$700. Só que aonde que ele vai conseguir um imóvel? Um local assim que não era igual ao que ele pagava, ele vai numa periferia, um imóvel de mais, né, menos qualificado, um imóvel não tão bom igual ele alugava. E isso aí às vezes vai trazendo para a cidade um desconforto, assim, um aumento de periferia. Essa é uma visão que eu tive trabalhando com imóveis, né? Foi uma visão que eu tive que me preocupou um pouco, né? Acho assim, todo bônus tem um ônus. Então, assim, o pessoal aí que está na frente aí da organização da cidade, da administração da cidade, deve um pouco olhar por esse lado aí, porque nem a renda de todo mundo vai subir, né? Alguém vai pagar por isso aí um pouco. Então, assim, é uma preocupação em relação a imóveis. Sim. Exatamente, né? Porque a gente está feliz realmente na cidade Vai ser ótimo, né? Pela instalação da multinacional, só que também traz junto toda uma estrutura que a cidade precisa comportar. A cidade precisa comportar sem mexer no que a gente já tem, né? Porque assim, se você, para acomodar alguém que vem de muito longe para se beneficiar de um bom salário, nossa, eu vou pagar 1.200 ali naquela casa, tá barato demais, mas tinha alguém ali que pagava 700 por aquela casa, que vai ter que procurar uma casa assim, né, longe. Aí, resumindo, aonde que eu quero chegar? É um risco de periferia. Onde existem as periferias hoje, as periferias elas acontecem, elas aumentam, elas passaram a existir porque a população de baixa renda ela começa a ser empurrada para os cantos da cidade, né? Aí vem os problemas que a gente sabe. Sim. Né? Essa é uma preocupação. Porque moradia. Porque a maioria das pessoas que vem de fora vem de lugares que o custo de vida é mais alto. Ele então, para ele, já está acostumado. Quando ele chega aqui, ele se depara com esse valor, para ele está tranquilo. Mas a realidade nossa, ao longo de todos esses anos da cidade, sempre foi uma realidade de um custo de vida mais baixo. Por ser uma cidade interior, uma cidade pequena, mas que agora vai precisar fazer esses ajustes aí para poder crescer sem gerar maiores danos para a população. E esse cara que estava pagando ali, esse cara que já é aqui da cidade, que estava pagando R$700 de aluguel, e ele, a esposa dele ali, às vezes a esposa é
é diarista, ele é trabalhador braçal, eles não estão usando do benefício, né? Eles não estão ganhando dinheiro porque está instalando uma multinacional aqui. Então, assim, a gente tem que pensar nesse outro lado da cidade também. Na renda dele não teve variação, a né? renda dele permanece a mesma. A cidade eleva o valor do custo de vida, mas o recebimento dele não. O dele permanece o mesmo. Pode ser muito bom para mim, né? Eu vou locar mais, eu vou vender mais, eu vou me beneficiar, é muito bom. O outro empresário também, a contabilidade vai abrir outra empresa ali que vai fornecer insumo ali, tá? Então, para nós é ótimo, né? Mas a gente vai ter que observar às vezes a periferia aumentando, e junto com a periferia a gente vai ver os problemas que agrava toda uma população, né? Então, assim, isso é um caso preocupante. Sim. Mas outra pergunta, um outro ponto. Você falou que a grande maioria da população compra um imóvel na vida, né? Ou uma parte menor, às vezes pega esse imóvel, vende e compra um outro, né? Mas uma pequena mudança. E uma minoria que adquire uma quantidade significativa de bens. E como que faz para poder, então, porque você tem que atrair clientes praticamente todo dia, novos clientes. Sim. Como que se trabalha essa parte para poder fazer essa captação de cliente? Como que lidar com isso? Eu tentei falar esse assunto antes e até queria ter falado, mas legal que eu posso falar agora. O corretor autônomo, ele tem que fazer duas captações. Não só o autônomo, qualquer corretor, a imobiliária em geral. Foi quando eu comecei a trabalhar como corretor, eu enxerguei isso aí, captar. Você tem que captar cliente, mas primeiramente você tem que captar imóvel. Porque a pessoa, a família ali tem o filho que faz 18 anos, ele cresce, aí ele dá louco, não, beleza, vou casar. Ele já vai procurar um imóvel. Então você tem que estar sempre com o imóvel pronto. Porque o cliente, ele vai aparecer. E quando o cliente aparecer, você tem que ter o imóvel certo. Então, aonde eu gosto desse meu trabalho, da forma que eu faço, que é um trabalho bem PAP, que é o trabalho de rua, você andar, você captar. Eu me preocupo mais com a captação do imóvel do que a captação do cliente. Entendi. Entendeu? Eu já trabalhei muito, igual eu falei que nos últimos 12 meses eu estava trabalhando fora. Eu estava trabalhando exclusivamente com loteamentos. Eu estava trabalhando, sempre trabalhei aqui, mas eu tive uma proposta de uma loteadora, uma das maiores do Brasil. Inclusive o diretor dela é conhecido nosso aqui de Passo, que é o Ricardo. E ele me convidou. E eu falei, sabe o que eu vou? Eu vou até para me abrir um pouco a cabeça, ver como que é o mercado lá fora, né? Eu fui para fazer um estágio e foi muito bom para mim. Aí lá eu trabalhava com a captação do cliente. Mas você já tinha o produto pronto? Porque eu já tinha o produto pronto. Tá? Quando você tem, eu tinha que vender aquele determinado produto, que era o loteamento. A gente trabalhava, a gente chegava na cidade onde ia ter o lançamento. Você trabalhava ali, igual, vou dar um exemplo, São José dos Campos, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade top, adorei a cidade, muito boa, né? Onde tem muito investimento também, né? Muitas multinacionais, Johnson, tem Ambev, Embraer, né? Chevrolet, tudo linha de montagem. Lá a gente trabalhou 3 meses captando cliente, e enquanto a loteadora executava o loteamento. O cliente chegava, gostei, quero comprar. Não, você vai comprar no dia tal. Hoje eu vou fazer seu cadastro, vou te apresentar o loteamento. Mas eu posso deixar o lote escolhido? Não. No dia. A gente represava 937 lotes. A gente abriu venda num final de semana, sábado, domingo, vendemos tudo. 3 meses de trabalho, vendeu em 2 dias. Então a gente trabalhava ali com captação de cliente. Hoje esse trabalho que a gente faz diário aqui, eu me preocupo mais com a captação do imóvel. Porque se o cliente chega para te comprar e você não tem o imóvel, se o colega tem o imóvel, você perde a venda com o cliente na mão.
Às vezes você tem o imóvel, igual eu falei, parceria, né? Parceria também é uma coisa ótima. Amigo liga, ô Valdir, tô com um cliente aqui assim, tô precisando de uma casa aí no bairro tal. Eu tenho. A gente vende junto. Então o interessante hoje é você ter uma carteira de produto, de imóvel para oferecer. Certo. Porque quando eu comecei a trabalhar lá, o que era engraçado? Os corretores, às vezes eles estavam ocupados, porque eles tinham os corre deles, né? Aí eu pegava lá, tem 3 demandas aqui de imóvel para ver. Aí novato, não tinha muita coisa para fazer, eu ia lá pegar. Falava, vou chamar o corretor para ir comigo e vai no meu carro. Aí ele virava e falava assim, ô irmão, não dá para ir não, eu tô ocupado. Tem mais essa aqui, ó, faz essa aqui para mim. Eu tinha um problema, eu ia nele e ele me dava mais um. Aí eu ia na cara e na coragem, né? Chegava lá, olhava, e foi aí que eu vi que dava para ganhar dinheiro com esse negócio também. Porque eu não tinha cliente, porque eu estava começando, mas eu tinha muito imóvel captado. Aí chegava no final do mês lá, tinha imóvel meu que estava vendido. E quando imóvel que você captou, eu captava, você vendia, eu tinha minha porcentagem ali. Aí eu aprendi muito a captar imóvel. Para mim foi muito bom isso aí. Sim, interessante, né? Porque eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, né? É mais importante você ter o imóvel, que facilita, né? Porque o cliente vai encontrar o imóvel, vai visualizar o imóvel. O cliente que vai comprar, Bruno, ele pode amar o primeiro imóvel que você mostra para ele. Ele pode falar, era tudo que eu queria. Mas ele vai falar, eu quero ver mais. Ele quer ver pelo menos mais uns 3, 4 para comprar o primeiro que você mostrou. Ele não vai naquele. Vai fazer o tiratema, né? Ele tem que fazer. Por mais que o imóvel atenda todos os requisitos dele, ele vai procurar outro. Ele vai olhar mais um. Isso aí é 100% o caso. Não tem como. Às vezes é melhor você mostrar o que ele não quer primeiro para depois você levar no que você acha que encaixa. Fazer o invertido. Vamos ver esses aqui. Porque às vezes a gente filtra, né, bastante o cliente e vai. Mas não adianta. Ele vai querer ver mais. E ele tá certo, ele não tá errado. A gente faria isso também, se fosse comprar. Principalmente nessa ideia, né? Voltando nas primeiras falas suas. Às vezes a pessoa compra um imóvel uma vez só. Na maioria delas. E porque, caro, de certa forma, assim, o financiamento às vezes você encaixa ali, você dá um jeito, você encaixa no dia a dia. Mas a questão da entrada que você precisa ter, você tem que levar um tempo para juntar. A parte de documentação que precisa desembolsar ali. Então, são custos que hoje estão, cada dia que passa, mais elevados, emolumentos que o cliente tem que passar, não dá para fugir deles, né? Então, taxas de cartório, taxa do banco, a entrada, o cliente tem que entender muito a entrada. Às vezes a gente pega muito cliente que já está com o processo dele completamente avançado de compra, de análise de crédito feita, mas o cliente não entendeu ainda como que é a dinâmica do negócio. Às vezes ele ainda não sabe que tantos por cento é entrada, tanto por cento é financiamento, tanto por cento às vezes é subsídio porque é primeiro imóvel. Ele acha que o banco vai pagar tudo. Acho que não existe um imóvel 100% financiado. Não, né? Então, todo jeito a pessoa precisa ter uma contrapartida inicial, né? Porque às vezes a pessoa, depende do lugar que ela vai, às vezes ela é mal instruída, né? Porque o que acontece? Tem muito caso, hoje, o financiamento ele é particular. O mesmo que deu ali na minha simulação, que deu para mim, não é o que vai ser para você nem para você. Porque você joga seus dados ali, eu estou falando principalmente do primeiro imóvel. Você joga seus dados ali no sistema da Caixa, você faz o financiamento, a minha data de nascimento é 1, o meu tempo de contribuição é 1. Isso tudo, às vezes eu não tenho o dependente que ajuda ali na taxa do financiamento, né? Aí o cara vem às vezes com aquela ideia, mas meu primo comprou. Aí você tem que vir e falar, não, vamos estudar o seu caso, como que é, quanto que vai te pedir, qual que é a sua renda, quanto que você pode comprometer, quanto que o banco vai comprometer da sua renda aí. Às vezes você tem um fundo de garantia legal que dá para usar, né? Às vezes esse fundo de garantia seu já cobra a entrada, por isso que você acha que você não deu a entrada, mas você deu, você só tirou ali, né? Resgatou do seu fundo de garantia. Sim, porque é o risco, né? Pro banco ali. Apesar do imóvel ser a própria garantia, se o cliente não pagar, o banco vai pegar de volta, mas mesmo assim é um risco. Porque tem todo o trabalho, né?
de fazer, de executar ali o financiamento, de levar o engenheiro para fazer a vistoria. Então para o banco pegar aquilo ali, mandar para o leilão, fazer o caminho inverso depois E muitas vezes ele não consegue vender para vender rápido, para fazer voltar o dinheiro pelo valor de mercado, vamos dizer assim. Porque o imóvel... Lógico que o banco nunca perde, né? Mas... Não, nunca perde, mas é retrocesso, né? Você refazer isso aí tudo. E o imóvel, você até falou uma coisa em relação a preço, né, de imóvel. Hoje a venda do imóvel, eu vou vender um imóvel para alguém e a venda ela começa no dia que o vendedor do imóvel, o dono do imóvel, entrou em contato comigo para falar, para expor aquele imóvel à venda. Eu quero deixar esse imóvel para venda, vamos vender? Vamos lá olhar. Quando você chega lá para olhar o imóvel e dar o seu parecer, né, parecer técnico ali do valor, que é a avaliação, né, que todo mundo fala, o imóvel ele tem 3 preços. Ele tem o preço que o dono acha que vale, ele tem o preço que vale e tem o preço que vende. E o preço que vende é uma coisa bem sensível, né? Às vezes o dono não quer escutar, mas é o que ele vai conseguir, né? Aí você já tem que fazer ali essa captação desse imóvel de uma forma bem técnica mesmo, né? Você tem que mostrar para o dono do imóvel por quanto que ele vai conseguir, deixar ele consciente, para depois também você ter o comprador, levar lá e vocês vão conseguir fechar o valor. Sim. Até nesse ponto aí, minha percepção é a seguinte, ver se está certo ou se está errada. Eu vejo que na questão do imóvel, né, lote, né, terreno, eu vejo que é fácil venda. Terra é sempre fácil se transformar em dinheiro. Mas um imóvel mesmo, uma casa, eu já acho um pouco difícil ao avançar do tempo você entender isso como um investimento. Pela mudança dos layout, dos acabamentos, todas essas coisas. Acho que é onde, pelo que na sua fala, eu entendo que seria nessa questão do valor do imóvel que é vendido. Vamos dizer que eu quero dizer. Se você tem um imóvel, talvez mais central, por 500, talvez mesmo 500, talvez num bairro bom, um pouco mais afastado, acredito que a percepção do que a pessoa vai pegar o mais afastado, mais novo imóvel. Ah, sim. Você entendeu onde eu quero dizer? No sentido que, de certa forma, não pode ser muito um investimento tão a longo prazo? Porque isso aí também é uma coisa assim, impressionante no imóvel. Localização, né? Hoje, se você vir para o centro, quanto mais você vai vindo ali para o miolo, para o centro, mais antigo né? Se você for fazer uma reforma ali, mais coisa vai aparecer. Dependendo do lugar, compensa pelo terreno, pela localização. O imóvel mesmo você tem que jogar no chão. Onde que eu falo? Terreno, beleza, não tem discussão. Agora, a construção... Eu falo muito isso. Você chega em determinado local, o cara fala assim pra mim, avalie uma casa ali pra mim. Você chega e fala, cadê a casa? Esse negócio aqui só tá atrapalhando, né? Só vai dar trabalho você ter que demolir isso aqui pra fazer um negócio novo ali. Porque você chega ali, tem um belo de um terreno ali, 12 metros de frente, o terreno comprido ali, numa rua boa, pertinho do centro e tal, mas tem uma casa lá, praticamente de quadradinha lá, uma sala, banheirinho, 2 quartos, você fala assim. Aí você vai avaliar, o terreno aqui vale 500 mil. Você está comprando um terreno por 500 mil, você não pode chamar de casa. Porque se fosse para comprar uma casa, quem vai comprar? Eu não estou comprando esse espaço aqui nesse determinado local por essa casa que tem, né? Sim. Se fosse para me comprar a casa, eu compraria num local um pouco mais afastado, pagaria menos, mais moderno, mais atual, né? Aí o investimento hoje, apesar que as pessoas no centro hoje, elas procuram cada vez menos casa, mas é apartamento. Sim. Mais apartamento. Porque se você for ver hoje o valor que você paga no centro, as pessoas mudam para mais longe, para um condomínio que não é perto do centro.
mas para viver no conforto de uma casa. Sim, E longe do trânsito, né, daquela loucura do centro, né? Foge comércio, muito comércio. Porque aqui, igual eu falei, né, eu morei esses últimos 12 meses, eu voltei assim, eu tô um paciência bem mais tranquilo. Eu tô um paciência bem mais tranquilo agora, e eu já falava isso antes. Nós somos muito mal acostumados. Aqui a gente tem aquela vontade assim, você sai de carro, você vai levar o menino na escola, você quer parar na porta da escola, você vai no banco, você quer estacionar na frente do banco. E a cidade lá vai caminhando para um negócio assim que não dá mais, não tem como. Você vai ter que aprender a estacionar seu carro, não vai ter vaga no centro, você vai ter que pagar um estacionamento, você vai deixar o carro ali, vai fazer tudo que você tem que fazer, depois você volta, pega o carro, né? E porque até eu falo, aqui em Passos hoje não tem distância mais. Você fala assim, mas tal lugar é longe. Eu falo muito para cliente, olha, às vezes você vai perder uma oportunidade boa de comprar uma casa no Jardim Itália, no Canadá ou no Nova Passos. Você vai perder uma oportunidade boa de negócio por achar que é longe. É longe da onde? Porque hoje você vai estar sempre longe de alguma coisa. Você nunca vai conciliar, a não ser que você more no centro mesmo. Mas aí você procura o vertical, que é o apartamento, que não é barato. Muita gente, assim, tem as pessoas que já se adaptaram com o apartamento aqui, e tem as pessoas que não querem saber de apartamento, que é o conforto da casa, e vai morar mais longe. Às vezes o cara perde por achar que é longe, mas às vezes você tem seu trabalho, tem o trabalho da esposa, tem a escola do filho. Então, e se você for pensar, eu falo que aqui não tem distância. Passos ainda é uma cidade que não é longe as coisas. Você consegue, dependendo do horário, se você traçar uma rota legal, você consegue atravessar a cidade de um lado para o outro em 20 minutos. E eu acredito muito que com essa expansão que a nossa cidade está tendo, ela vai ter tanto em território quanto em população. Acho que junto teria que ter uma expansão de mentalidade do pessoal para essa questão de trânsito, porque piora um pouco, a gente tem que ter consciência, tentar traçar uma rota mais interessante. Se vai no centro, parar o carro num lugar, fazer o que você tem que fazer e voltar. Porta de escola é um caos hoje. Então, o trânsito. O trânsito não precisava ser um caos. Só é um caos por causa da mentalidade. Exatamente. Porque é o seguinte, se você vai deixar seu filho na escola, para na rua lateral, desce, leva seu filho a pé, dá um abraço, dá um beijo nele, manda ele para a escola, volta e pega o carro. Agora o que a gente vê na porta da escola? Para o carro na porta da escola, abre a porta, despeja o menino, bate um papo às vezes com algum conhecido, para todo o trânsito. Aí vai engarrafando, vai parando para cima. Aí vai virando aquela loucura. Aí quem às vezes tem que atravessar uma rua e não tem condição, para a outra e vai virando loucura. Então, acredito muito nessa questão da expansão da mentalidade pessoal, entender que um pouco mais de consciência, de educação no trânsito, no dia a dia, as coisas vão fluir melhor. Exatamente. Aonde eu falo, a cidade, a cabeça das pessoas tem que expandir, a cidade começa a expandir, a cabeça das pessoas tem que expandir também. Não adianta você falar assim, a cidade vai virar uma metrópole, vai ser isso, vai ser aquilo. Beleza, mas nós vamos ter que dar um pulinho lá fora e dar uma olhada como que as pessoas vivem lá também. Sim. Porque as pessoas lá, esse tempo que eu vivi trabalhando com imóvel fora, o que eu mais vi foram que as pessoas completamente desapegadas às vezes do carro, do lugar onde mora. Ela quer o lugar dela morar. Ela não importa muito com região. Ela quer oportunidade de compra, né? E hoje não. Hoje aqui, Passos, a gente ainda tem aquela escolha. As pessoas aqui, a gente vive muito bem. A gente escolhe muito bem como quer morar. Sim. A gente ainda tem essa regalia. Sim. E nesse sentido também a cidade também ela é bem completa. Bem completa. Eu digo no sentido de supermercado, hospital, nessa estrutura, ela é bem completinha. Bem lembrado. Hoje, você fala assim, mas quem usa banco hoje? Tá ficando cada vez assim, mais raro o uso do banco. Eu já esqueci o último dia que eu fui no banco. Acredito que vocês também. Então, a gente tem tudo aí no celular, no aplicativo. O próprio banco pede pra gente usar o aplicativo.
Então, se você vai morar hoje, tem 3 pontos da cidade de Passo que eu observo, que eu acho muito bom, né? É a Penha, ali com a Avenida Poste Caldas. O que não tem ali? Tem tudo. Hoje a gente vê pessoas saindo do outro lado para ir lá na Poste de Caldas numa determinada loja. Sim. Aí você pega Goiás. Tem tudo ali na Rua Goiás. Você pega a João Teixeira Mendes, no Jardim Itália, Canadá. Tem tudo. Tem tudo. Então você vai ali no final de semana, se você não precisar, se você trabalhar aqui no centro, se você não trabalhar sábado e domingo, você vai lá para sua casa, você não precisa sair de lá. Tem tudo ali. Tem padaria boa, supermercado bom, tem casa lotérica, tem açougue, Loja de roupa, tem tudo. Sim. A cidade, o comércio da cidade, ele é muito bem completo. Você tem vários polos espalhados pela cidade, Você tem polos vários completos, né? Polos completos. Hoje lá na Liquinha, se eu não me engano, na Poste de Caldas, né? Tem um banco cooperativo. Tem um Cicobi lá. Cooperativa, Tem um banco lá, tem lotérica ainda, acho que não tem lotérica, né? Tem lotérica, lotérica. Banco, loja tem bastante, muitas lojas. Então, assim, você tem vários polos esparramados em vários cantos da cidade, que às vezes você não precisa deslocar tanto mais. Você está servido ali naquela região que você está. E isso é uma característica de Passos também, que eu falo que Passos é uma cidade bem empreendedora, autônoma. Vocês devem... tanto vocês sabem disso muito bem. A gente vê nos financiamentos, porque a pessoa vai, eu não trabalho de carteira assinada, como que eu faço um financiamento? Eu também não tenho empresa aberta, eu não tenho nada, eu só trabalho. O que você faz? Eu sou manicure. Eu sou autônomo de alguma coisa, de alguma forma, mas não está ali, né, legalizado. Aí você vai pegar o extrato bancário do cara, é um comprovante de renda. Sim. Comprovação de renda informal, que chama. E o cara tem uma movimentação fantástica. Tudo na autonomia. Aí aonde isso esparrama o comércio da cidade. Hoje você vai no Nova Passos, que é um dos bairros mais longe, né? Um dos últimos assim. Você pega a avenida ali, ela está muito bem servida. Tem depósito de material de construção, supermercado, padaria. O pessoal gosta de empreender. Sim. Então, em relação a as pessoas achar que necessita do centro hoje, Não, hoje não, né? Porque a pessoa precisa ter recursos, né, disponíveis perto dela, do que ela precisa, ter acesso. e hoje todos Os os lugares têm 4 esse cantos acesso. da cidade hoje de Passos tem. Então hoje escolher morar em Passos está fácil, não está tão difícil mais. Me explica um pouco dessa a questão de avaliação, que eu também nunca entendi muito bem. A questão do vertical, né, dos apartamentos, do valor que chega quando se compara com uma casa. Ao meu ver, eu não concordo muito. Lógico, tem um custo de construção e tudo mais, mas eu não consigo concordar muito com o valor Do um apartamento com uma casa, entendeu? É porque você gosta de casa, né? Prefiro que no sentido de... Talvez quando ficou mais velho ali, beleza. Acho que a tendência seria uma segurança, uma tranquilidade maior, morar num apartamento ou alguma coisa mais fechado nesse sentido. Mas eu prefiro realmente mais casa. Mas eu não consigo ver valor, sabe? No sentido assim, aquele apartamento lá é 500 mil. Aí você olha a casa 500 mil, mas parece que a casa vale mais. Essa é Eu uma também coisa... tenho essa sensação. Eu também tenho, nós três temos. É porque nós estamos falando de 3 pessoas aqui que gostam de casa. Entendeu? Aí vai muito do gosto. Você olha um apartamento ali vamos dar uma experiência aí de um que eu estou trabalhando agora, de 60 metros quadrados. 327 mil reais. 327 mil reais num apartamento de 60 metros. Não entra na minha cabeça também. Mas eu vendo. Por quê? Porque eu tenho o cara que não gosta da casa, ele quer o apartamento dele, porque ele quer sair de manhã para trabalhar, passar a chave na porta, ir embora, voltar, chegar e encontrar exatamente do jeito que ele deixou. Sabe o que na minha cabeça? Eu senti assim, o 60, beleza. O terreno. Porque você tem, quando você compra apartamento, lógico, você tem parte
A lei da convivência ali e tudo mais, da convivência, seja o apartamento tem uma piscina, tem uma área de lazer ali. Você quer me dizer que o apartamento ele tem um custo bem mais barato depois de pronto do que a casa? Pra mim cai nessa ideia, você entendeu? Porque o teu terreno, 60 metros, mas o terreno, por exemplo, é de 250, eu construí 60, ainda tem uma gordura ali. No apartamento eu só tenho aquele bloco ali. Mas você é dono de uma fração do terreno, mas você, de certa forma, não é seu, não só é seu, entendeu? É aí onde que a conta pra mim não entra. Aí, vou tentar te explicar, não sei se é mais ou menos, vai tirar um pouco da sua dúvida. Vou falar de custo final. Hoje, o apartamento ele tem um custo final igual ou às vezes até maior do que o da casa. Porque onde você vai construir um apartamento, um prédio com apartamentos, você já vai procurar uma localização um pouco mais central. Né? Porque o que chama a atenção de você morar num prédio, num apartamento, é você estar bem localizado, né? Digamos assim, no centro, próximo, né, do centro, que é o que as pessoas ainda gostam. Apesar do que a gente estava falando que hoje é muito bem servido em qualquer região, mas um terreno no centro ele vai custar caro. Só que você vai edificar várias unidades ali. Só que até você chegar lá em cima, no último apartamento, a fundação, que é uma parte muito cara, ela consome muito dinheiro na obra. É onde o custo do apartamento ele se equivale ao custo da casa. A casa não, a casa você faz uma fundação ali mais tranquila, enquanto você está gastando dinheiro para fazer um prédio, você está fundando, a casa já está quase que na laje. Quase que mesmo tanto para estar para cima tem que estar para baixo. Exatamente, porque para plantar aquele negócio ali para não cair vai tempo. Você pode ver que um prédio, até ele sair do chão, ele demora para caramba. Faz um buraco ali onde as empresas, né, as construtoras, leva tempo para tirar um prédio do chão e a responsabilidade também, né, daquele negócio. Sim. Você tem que saber muito bem ali de quem que você compra. A empresa tem que passar uma credibilidade. Principalmente nessa parte estrutural. Exatamente. Porque depois não tem como consertar muita coisa não. É uma casa, né? Uma unidade. Agora você colocar ali 60 unidades. Se der problema num, deu tudo. Se for estrutural, já era. Exatamente. É onde o preço se equivale por causa disso. Tá, o custo de construção. De construção. Aí depois você vai achar o público certo, né? Igual nós estamos falando de 3 pessoas aqui que preferem casa. Talvez numa outro estágio da nossa vida, a gente já começa a voltar os olhos para o apartamento. E da mesma forma tem gente ali que gosta do apartamento e não quer casa de jeito nenhum. Né? Porque a casa, por mais que a gente goste, se você tem um quintal, se você sabe, você mora em casa, você sabe. Chega final de semana, você tem os afazeres da casa. Você tem que ir lá pro quintal, você tem que limpar a manutenção da casa. Não é maior? O telhado da casa, você tem que estar... Choveu, você tem que ir lá ver se a calha não entupiu, você não vai voltar água ali na próxima chuva e vai estragar sua laje. Entendeu? Então, assim, a manutenção da casa é muito maior. Não, com certeza. Então, aí tem as pessoas que optam pelo apartamento e pagam o valor que não pagaria numa casa. Sim. É gosto, né? É gosto. Exatamente. Falando nós estávamos falando de expansão, de venda. Quais são seus projetos futuros? Aproveitando essa questão da expansão, a divulgação do seu negócio, principalmente que hoje nós estamos vivendo em uma era totalmente tecnológica. Então, assim, o que você tem projetado tanto de divulgar, de vender o seu negócio e de expandir essas vendas? Então, eu estava, igual eu já comentei, né? Esses últimos 12 meses que eu estive trabalhando fora, eu vivi muito isso aí. Vender o produto junto com a tua imagem. Né? Então, se você é um corretor, eu sempre gostei desse trabalho, PAP, na rua, captando, conversando, fazendo
mediações, né? O boca a boca, conversa com um, vende para um, vai lá, me indica mais um agora que eu vou lá. Eu nunca me atentei muito para esse lado da rede social, tecnológico, né? E só que agora a gente está chegando, a gente já chegou, né? A gente está vivendo uma era agora que não dá mais para ficar fora, senão você vai perder uma fatia do mercado. Por mais que o jeito que eu gosto de fazer, ele ainda funciona, mas eu posso estar deixando uma fatia aí para a concorrência. Então, assim, a ideia agora, projeto para o futuro, trabalhar nesse crescimento, né? Principalmente agora o investidor, porque o momento agora está para investidor, para você vender para investidor, não para o consumidor final, porque o consumidor final ele está com taxa alta para financiar, a gente nota assim, que ele não está com valor ali disponível até mesmo para adentrar no financiamento. Então a ideia agora é atacar o consumidor ali, o cara que vai comprar como investimento e melhorar. Estou querendo agora, né? Estou com um projeto aí estudando para melhorar a comunicação nas redes sociais. Esse agora é o meu desafio, que é o que eu tenho muita dificuldade, sabe? Eu nunca gostei, assim, eu sempre fui ofuscado das redes sociais. A gente tem ali as redes sociais, mas era para entretenimento, né? Era para consumo ali, né? Para ficar passando o dedo ali, ver o que está acontecendo. Mas agora virou uma ferramenta importante, né? Só que agora está uma ferramenta importante, não dá para ficar fora, não dá para ficar sem mais, sabe? Não é uma questão de querer, não, agora já não é querer mais, agora você tem que ir. Aí, necessidade. Tô me preparando, né? Vou procurar aí já procurei, né? Já tô com uma pessoa aí me orientando, um profissional, né? Da área, para estar me auxiliando nisso aí, para fazer direitinho, né? Para conseguir pegar aí essa parte do mercado que às vezes eu estou perdendo por uma trava minha, né? Por falar, não gosto muito de rede social e tal, mas hoje não é questão de gostar mais, é uma questão de necessidade mesmo. Hoje para o empreendedor ela virou quase como uma obrigação, né? Digamos assim. Né? Eu vi isso nesses últimos 12 meses. Trabalhei lá com uma equipe muito grande e a gente dava para ver, né? Nos resultados. Sim. Quem estava utilizando a rede social, né, de forma correta, de forma inteligente, e quem usava meia boca e quem não usava. O resultado dos que estavam usando. Ali naquele negócio nosso, porque hoje eu estou aqui em Passos, é o meu território. Eu conheço muita gente. Eu ainda consigo desenrolar o meu trabalho com o meu conhecimento, com a minha pessoa. Né? Agora, lá fora, quando a gente chegava numa cidade, forasteiro praticamente, você chegava ali para vender, a única ferramenta que você tinha era aquela. Então você tinha que usar. Você captava clientes por ali. E agora com a chegada dos investidores, que a maioria, muitos vão vir de fora, você tem que estar presente ali na rede social para ele poder te achar. Porque hoje o investidor está investindo em Passo e ele não é de Passo. Senão você fica limitado só à não questão só da indicação. Passo, né? Todo mundo está investindo em Passo. E muita gente não é de Passo. Então eu tenho que chegar nessas pessoas de alguma forma. Sim. Nos daqui eu consigo chegar no tete a tete, né? Agora no de fora eu preciso dessa ferramenta digital para mim estar chegando neles. E preciso aprender. Vai ter que aprender depois de velho. Sim, mas é a questão do comportamento do ser humano, né? À medida que as gerações vão avançando, vão se desenvolvendo, eles vão buscando se adaptar novamente. Né? Então, e a gente precisa, de certa forma, transmitir a mesma mensagem da mesma forma, só que talvez no novo formato. Para poder pegar as gerações que estão vindo. Né? E ainda bem que a gente está numa condição de idade. Eu falo assim que essa geração nossa, os 30 a mais, a gente é incrível. Cara. A gente passou por tudo. Né? A gente viu essa evolução da era digital. A gente é muito privilegiado ter nós somos privilegiados. Passado por todos esses processos, né? E numa idade boa, né? Numa idade boa. A gente não tá velho, a gente não é novo mais, mas também não é velho. Né? Então, assim, dá para adaptar, dá para pegar. Então, a gente tem, assim, a força, né? A força de vontade do trabalho que a gente fazia lá atrás,
que era andar a pé, ir no correio, né? Fazer aquele tanto de coisa que hoje a gente faz sentado. A gente tem essa proatividade do passado e a gente aprendeu a usar o novo. Os nossos filhos, por exemplo, nasceram na era já tecnológica. nasceram no novo, né? Então, assim, eu falo que a gente está vivendo. Eu vi isso esses outros dias, achei muito interessante, né? Eu li isso, eu vi isso em algum lugar. Eu falo assim, pela primeira vez a gente está tendo a capacidade de ser, os pais de hoje estão sendo muito mais inteligentes do que os filhos. Inteligente não por vivência, mas por... Eu falo porque o meu pai com a minha mãe, eles não conseguiam me ensinar o dever de casa. O dever de casa, da 3ª série. Meu pai com a minha mãe não dava conta de me ensinar. Por mais que eles tenham experiência de vida, mas não tinha aquela inteligência de conhecimentos gerais. De, ali com 50 anos, ensinar um dever de 3ª série. Com 30, 40 anos, ensinar um dever de 3ª série. Meu pai com a minha mãe não dava conta. Minha mãe dava umas chineladas, faz sozinho, não erra não. Agora não, hoje a minha filha, da 7ª série, eu sento com ela, eu consigo ensinar o dever de casa dela. Sim. Né? Porque a gente tem conhecimento. A gente conseguiu absorver conhecimento. Acumular, né? Uma outra dúvida aqui pra gente ir encerrando. Como que a pessoa que queira financiar um imóvel ou adquirir um imóvel, né, principalmente dentro desse cenário ou no nosso cenário da nossa cidade, onde que está vindo investidores externos, o negócio falou que está difícil para aquele da cidade mesmo ali. Como que a pessoa deve se programar ou o que ela deve se fazer para buscar esse financiamento? Qual que seriam os passos antes mesmo de procurar uma casa? Como que deve se organizar ali? Você fala a pessoa do primeiro imóvel. Principalmente do primeiro imóvel ou essa... Eu falo assim, eu tenho um apreço muito grande para essa pessoa do primeiro imóvel, porque é gratificante você vender um imóvel para a pessoa do primeiro imóvel. Eu falo assim, hoje o corretor ele tem que trabalhar com a verdade, porque essa pessoa, igual eu falei, ela vai comprar um só. Então ela tem que ser muito bem orientada, né, do começo ao fim. Eu já perdi muita venda por, às vezes, eu falar para o cliente o processo certo que ele vai falar, que ele vai ter que fazer. Não esconder nada dele, para ele não ter surpresa no meio do caminho. Né? Então, o que a dica para essa pessoa? Procura um profissional, né, que tenha credibilidade, que esteja há um bom tempo no mercado, que passe conhecimento. Procure um bom correspondente bancário, faça uma análise de crédito, né? Faça uma simulação de compra para a pessoa saber, para ela não ter ali chegar no meio, já com o processo em andamento, ela não ter surpresa de valores, né? Escolha o imóvel. Hoje a gente tem empresas aí que estão em passo, que estão chegando, que vão fazer imóvel aí no vertical, tem projeto de terreno, a pessoa pode fazer aquisição do terreno e construção. Então, assim, procure um profissional de verdade e, de preferência, um correspondente bancário, que o correspondente bancário ele vai te dar ali uma simulação completa, ele vai te dar todo o plano de custo, né? Não vai às vezes uma pessoa que é amador do negócio, que eu estou construindo aqui, te vendo, beleza, eu te compro, mas eu vou procurar uma pessoa que vai fazer esse processo para mim de uma forma segura, né? Procure sempre um correspondente. Essa é a minha dica, sabe? Procure um correspondente, porque o correspondente ele vai te conseguir O corretor é importante para vender o imóvel, mas tanto o corretor, tanto o comprador vai ser lá no banco que você vai sair com a análise de crédito aprovada, que você vai sair com a sua garantia de compra dali. Perfeito. Muito bom. É bom, né? O sonho da casa própria acho que é um dos maiores sonhos do brasileiro, né? É bom ele ter esse conhecimento, esse entendimento, essa compreensão para não bater cabeça por aí, né? Exatamente, porque
sonho frustrado é muito ruim, né? Exatamente. Principalmente hora às que vezes você- que é uma vez você põe uma única oportunidade que você pode ter a sua casa ali. Porque a pessoa do primeiro imóvel, ela não tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista ali. Ela precisa do crédito. Então, cobre do seu corretor, o telefone, resolveu tocar agora? Cobre do seu corretor te levar para um lugar onde eles vão te dar todo esse suporte, Beleza. né, de crédito. Valdir, pra gente ir encerrando, deixar uma mensagem pro pessoal, né, que queira empreender, seja ou quer ser um corretor, uma mensagem das suas experiências aí. Então, cara, falando em mensagem, eu falo assim, se você vai empreender, se você quer empreender, primeiramente, empreenda em alguma coisa que você domine, né? Se você é do ramo de vendas, hoje tudo é venda hoje é essencial. Então, assim, domine aquele negócio, não tenha medo, pode ter certeza, vai ter alguns desafios? Vai, mas pegue aí uma boa escola, pegue alguém que vai te dar bons direcionamentos, né? Trabalhe com a verdade sempre, né? Para você dormir em paz, porque quando você está com a cabeça sossegada, as coisas fluem, né? Ninguém consegue trabalhar resolvendo problema, né? Ainda mais problema da profissão. Então, assim, quando você faz um bom trabalho, conta para mais 2 conta para mais 2 e você vai crescendo, devagar você vai crescendo, né? E trabalhando você chega lá, né? Trabalhando sempre, né? Trabalhe sempre. Trabalho nunca dá erro. Trabalho nunca erra. Agora, se você fazer de forma errada, você cai muito mais rápido. O trabalho demora um pouco, mas você chega lá. Consolida. Tudo é questão de tempo. Sim. Valdir, obrigado mais uma vez Eu por que agradeço. disponibilizar esse tempo, contar a história aí pra gente, pro pessoal que acompanha o podcast. E prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Obrigadão, Valdir, pelo seu conhecimento, pelas suas dicas e orientações aí. Gratidão aí. Obrigadão. Obrigado, gente. Sim, pessoal, quero agradecer mais uma vez por você estar nos acompanhando, né, acompanhando nosso canal, acompanhando nosso conteúdo aqui, que a gente sempre busca trazer aqui uma história, um conteúdo para poder inspirar e ajudar vocês no crescimento do seu negócio, realizar algum investimento, realizar um crescimento para que seu negócio prospere cada vez mais. Que é esse que é o objetivo que você montou o seu negócio, né? Quer que o seu negócio cresça e prospere. O podcast é uma produção da B2B Contábil, uma contabilidade a micro e pequena empresa, que acredita no crescimento da micro e pequena empresa, que é ela que movimente a nossa economia, com a direção e a gravação aqui do Estúdio Casebre. Então, fiquem aí os convites, compartilhem esse conteúdo, curtam e até o próximo, você pode. Isso aí. Se você descobrir quem ligou,